Shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tem misericórdia das nossas vidas. Pai, nos ajuda, nos fortalece, nos traga entendimento e fé para a eternidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, na tua misericórdia, na tua graça sobre as nossas vidas. Que descansemos em ti, na tua fidelidade e no teu amor. Cobre-nos com teu sangue e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos continuar falando a respeito das iniquidades de outros vindo eh, se movimentar dentro do nosso coração, do nosso espírito, uma circunstância, uma palavra maldita, às vezes obrigada, obrigada. Deus abençoe. Às vezes uma palavra maldita, às vezes uma situação em que colocamos os pés pelas mãos e aí nós precisamos de redenção. E será que Deus tem isso para nós? Né? Um desvencilharmos das iniquidades, daquilo que fizemos, daquilo que caímos em ciladas, em armadilhas, que nosso temperamento atrapalhou tudo. Então nós vamos ver aqui hoje na vida de Simeão. Amém? Porquanto temos aqui o Rubens, né? Ontem nós falamos a respeito de Rubens, aquilo que ele, infelizmente, se colocou ali contra o pai dele, e ele recebeu ali uma maldição, não é? Agora nós vamos ver aqui dois outros filhos de Jacó recebendo também algo da parte de Jacó, uma palavra extremamente dura para eles, e se não é o Senhor intervir, essa tribo, por exemplo, a de Simeão, ela ficaria sem herança na presença de Deus. Nem Moisés e nem Jacó liberaram bênçãos para a vida de Simeão. Levi, ele conseguiu receber bênçãos da parte do Senhor, porquanto, quando houve a ocasião do bezerro de ouro, eles tomaram posição. Toda a tribo de Levi tomou posição contra os rebelados daquele dia. E então eles conseguiram ali um resgate com uma atitude de fé, resguardando a honra do Senhor, não se prostrando diante do bezerro de ouro que foi feito naquela circunstância, não é? Então houve resgate para a tribo de Levi através de uma atitude que eles tiveram. Mas já Simeão não teve o mesmo procedimento. Aí nós vamos ver um resgate desse nome, não é? Lá no livro de Lucas, capítulo 2, onde aquele Simeão, o intercessor que o Senhor colocara ali no templo, então nós vamos ver o resgate, certo? Mas nós vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que é a nossa impetuosidade, a nossa movimentação em justiça própria, como nós podemos ficar sem as bênçãos do Senhor, como nós podemos atrapalhar o plano de Deus para as nossas vidas por conta de algumas atitudes que possamos ter. Amém? Então, ontem nós pedimos para que lessem ali o capítulo 34 do livro de Gênesis, por quê? Porque ali é que vai acontecer algo da parte do Senhor em relação a esses jovens, não é? Então, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 34. Aqui, amados, nós vamos ver aqui no começo, não vamos ler o capítulo todo, mas no começo aqui nós vamos ver que existe um abuso sexual em uma das irmãs ali daquele povo, Diná, que era filha de Lia com Jacó, ela é abusada pelos habitantes daquele lugar onde eles estavam em Siquém. E ali ela é abusada. Só que o rapaz gostou dela. E aí ele vai e faz uma proposta, fala para Jacó, ele vai lá junto com o pai dele, faz uma proposta para Jacó, olha, eu vou casar com ela, vou dar dotes, e eu gostaria então de fazer parte do teu povo. E vocês ficam aqui, a terra suporta vocês, né? Vocês são até em grande número, mas aí a gente fica todo mundo junto. Procuraram dar uma palavra ali para Jacó em relação àquela, como diz, né, aquele jovem, como que ele chama aqui? O próprio Siquém, não é? Ele chegou ali na presença deles e procurou restaurar a loucura que ele houvera feito ali com Diná, não é? Ele procurou restaurar, ele procurou resgatar aquilo. Só que o que acontece aqui do capítulo 34, no versículo 11?
Ele diz assim: e o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Ou seja, eu vou pagar o dano que eu fiz. Aí ele fala: pode aumentar em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Porém, dai-me, porém, a jovem por esposa. Shalom, shalom, missionário. Então, os filhos de Jacó, por causa deles haver Siquém violado a irmã Diná, responderam, veja aqui a palavra, com dolo a Siquém, e seu pai Amor, eles disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vocês vos torneis como nós, circuncidando-vos todo macho entre vós. Então vos daremos a nossa irmã, tomaremos para nós as vossas, né, as vossas filhas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa irmã e nos retiraremos embora. Então, foi essa a proposta que os filhos de Jacó fizeram. Mas eles fizeram isso, diz a palavra de Deus, com dolo. O que quer dizer isso, amados? Usando um sinal de aliança com Deus para o mal. Isso é muito grave. Por quê? Eles procuraram usar a fé que eles tinham na circuncisão para poder fazer algo que depois seria de emboscada para esse povo. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Isso é procurar criar armadilha aos pés das pessoas, tomando uma lei por pretexto. Lá em Salmos está escrito isso. Às vezes as pessoas tomam uma lei por pretexto para quê? Para fazer armadilha para os nossos pés. E o Senhor, ouvindo isso, se levantou, não é? E houve problemas depois para o povo de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Veja aqui no 17. Se, porém, não nos ouvirmos, já falei. 18. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seus filhos. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Nós não estamos falando a respeito da atitude de Amor em si, mas do plano e da estratégia que os filhos de Jacó usaram para enganar aquele povo, usando a lei de Deus como pretexto. Então, veja lá. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade. Veja que a porta de uma cidade é o lugar onde as decisões são tomadas. Tá? Aí depois, então eles falam: esses homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e os seus animais não serão nossos? E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiram mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná de volta de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e os que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os canadeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra nós e serei destruído, eu e a minha casa. E aí eles responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Shalom, shalom, irmã Márcia. Então, amados, o que nós vemos aqui? Nós vemos coisas graves feitas da parte de Simeão e de Levi. Primeiro, que a palavra do próprio Jacó estava empenhada com aqueles homens daquela cidade.
Depois, usaram a palavra de Deus como pretexto para criar armadilhas para aquele povo. Depois, a irresponsabilidade deles, sendo um povo pequeno, ainda que, vamos colocar assim, um povo próspero, ali para eles eram muita gente, mas diante de várias nações, eles seriam poucos para serem arregimentados para uma guerra. Então, eles fizeram muitas coisas erradas aqui. Então, Levi e Simeão, eles não tiveram bênçãos da parte de Jacó. Se nós pegarmos aqui Gênesis 49, vamos ver o que Jacó fala deles. Ó, ele já falou de Rubens, destituindo o Rubem da primogenitura. E aí ele chega e fala: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são um instrumento de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Olha que palavra dura que Jacó liberou sobre a vida desses dois jovens. Então, o que nós queremos tratar hoje? Nós queremos tratar, amados, da nossa iniquidade quando ela pega as circunstâncias e ela vai fazendo tudo sozinha. Ela vai passando por cima da lei de Deus, vai passando por cima daquilo que os nossos pais colocaram, a voluntariedade do nosso coração, a própria rebelião e a rebeldia que há no nosso coração, uma iniquidade já manifestada, sobrepostos por um sentimento de justiça própria, sobrepostos por umas circunstâncias que eles acharam da parte deles ali. Ah, a nossa irmã foi tida como prostituta, só que o pai já tinha dado solução. O pai já tinha falado o que deveria ser feito, então eles se levantaram contra a voz do pai. É esse tipo de iniquidade, de sobreposição que nós precisamos pedir para o Senhor arrancar hoje. Uma desobediência tal que coloque toda a família em risco. Então, aqui Jacó estava falando, olha, vocês, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, eu serei destruído, eu e a minha casa. Então, Jacó estava falando para ele, vocês foram vingar a honra de alguém que já estava sendo honrada, porque eles pagaram resgate pela vida da moça. O rapaz se casou com Diná, que era aquilo que depois a lei iria trazer. Então, sim, irmã, estava tudo certo já havia o resgate. Então, às vezes, Deus já fez tudo certo para nós. Aí nós, com a nossa autojustiça, colocamos tudo a perder. Nós respondemos com dolo, porque tem vingança no nosso coração. Tem ódio no nosso coração. Deus já normatizou tudo. Aí nós tomamos pela mão, achamos que a justiça de Deus está equivocada, achamos que a justiça de Deus está sendo pouco, e aí nós vamos e levantamos a nossa própria justiça e fazemos aquilo que nós achamos certo. E os meninos falam, eles justificam a atitude deles, eles falam assim, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta, como se não tivesse havido paga para aquilo que eles fizeram. Então, amados, nós passamos por uma circunstância há um tempo atrás a respeito de haver como que eu posso dizer, uma tragédia, um crime aconteceu. E aí, o que aconteceu? O Senhor veio e trouxe paz entre as pessoas. Só que uma das pessoas não aceitou a remissão de paz que Deus deu. Deus veio e colocou paz no coração de todas as pessoas ao redor. Mas um dos filhos falou, não, se esse homem está no céu, não, ele não pode estar no céu, porque a justiça de Deus não vai deixar ele entrar no céu. Por quê? Porque ele tinha uma balança enganosa para pecado. Então, o pecado dele era mais fácil de Deus perdoar. O pecado de um assassino, não, ele não pode perdoar. Então, esse homem não estará no céu. É desse tipo de manifestação que hoje nós estamos falando. A vingança é tanta, ela é tão grande, que coloca toda aquela família no mesmo lugar de abuso que aquela menina tinha sido colocada ao ir dar uma voltinha entre o povo da cidade. Não é? Colocando a toda a família como uma criminosa de guerra para que os adversários todos viessem e saqueassem a cidade. E o que ia acontecer? Não apenas Diná seria abusada, mas todas as mulheres. Olha a consequência da irresponsabilidade desses dois meninos. Falamos mais já, pode falar. Então. Nós temos falado algumas vezes a respeito das entrelinhas,
E a entrelinha ela é muito forte nesse caso, e ela tem muita parece assim, uma aparência muito de Deus, porque o que eles estavam pedindo era algo de Deus. Circuncisão realmente teria que acontecer para que eles pudessem fazer uma aliança. O problema é que quando nós usamos as coisas de Deus para chegar no objetivo que nós temos, isso se torna muito complicado. Nesse caso do assassinato que a minha esposa falou, esse homem, ele tem fé para um assassino ser salvo. Ele só não tem fé para um assassino ser salvo que matou a mãe dele. Então aí para ele não dá, porque a sede que ele tem e a ferida que foi feita no coração dele a respeito de perder a mãe por um assassino, ele fala, não, não tem como. E esse homem, nós cremos que ele se arrependeu e que ele realmente aceitou Jesus a ponto de estar salvo. Esse é o nosso entendimento. Só que para esse outro irmão, eu creio que ele crê na salvação de um assassino, de um estuprador, de qualquer classe aí de pessoas que se arrependa de verdade, mas não mexe com o que é meu. Eu creio que o Senhor perdoa um assassino e salva, mas que matou a mãe do outro. A minha mãe não. Então nós ficamos numa balança enganosa. Porque aí, quando é na nossa vida, quando é na nossa casa, quando é na nossa vez, não, aí não dá. E nós começamos a entrar, então, na entrelinhas. E quando a gente começa a entrar na entrelinhas para agir com dolo, com engano, com astúcia, quando nós percebemos que nós temos um objetivo a alcançar, mas os adversários que estão no caminho são mais fortes do que nós. Mas nós temos um objetivo, então nós traçamos uma estratégia aparentemente de Deus para minar as forças daqueles que estão ao nosso redor para a gente poder dar o bote. Então essa é uma entrelinha diabólica. Isso é algo assim que a gente precisa extirpar da nossa vida, porque a nossa mente ela é muito astuta e a nossa vida ela pode entrar por esse caminho dentro do casamento, dentro do ministério, dentro da empresa. Quantas vezes a gente escuta falar que a pessoa ela foi fazendo um campo minado dentro da empresa porque ela tinha o objetivo de chegar num determinado cargo. E ela vai, então, usando aquilo que ela tem na mão ali, vai fazendo, até com que ela está com tudo aquilo na mão dela, mas ela agiu com dolo. Ela não chegou naquele cargo só porque ela tem capacidade. Ela tem capacidade, mas ela não precisava usar o caminho que ela usou para chegar ali. Então, a minha vida e a tua vida, nós podemos estar num ambiente de ferida, de machucadura, onde nós queremos nos vingar, queremos chegar em algum lugar, queremos tirar algumas pessoas do nosso caminho, dentro do ministério, dentro da família, queremos nos livrar de alguma situação e começamos a usar até as coisas de Deus para isso. E isso é um pecado, né? Tudo é pecado, assim, nessas partes, mas assim, é algo muito grave porque nós estaremos sendo usados mesmo por essa artimanha do inferno. Então é uma estratégia que o diabo vai usando para você ir denegrindo a imagem de um, vai ferindo. O apóstolo está falando de Absalão, né? Que esses dias agora que vai dar no mesmo assunto. Então o que acontecia? Ele não tinha força para fazer o que ele precisava, mas ele começa a bater em pontos estratégicos. Ele vai em Joabe, depois ele vai no outro, ele vai no outro, porque o objetivo dele era derrubar o pai. Mas só que se ele fosse daquele momento que ele toma ali, que ele faz vingança contra Aminon, que ele matou, e ele já vai querer enfrentar o pai, ele teria problema. Ele não conseguiu concluir o projeto dele, mas ele foi minando os pontos. Então a gente dá uma olhada na tua vida, dá uma checada nisso, se você não está com esse tipo de procedimento, porque às vezes a sobreposição vai fazer com que nós fiquemos assim. Porque Absalão, por exemplo, ele ficou totalmente sobreposto por aquela injustiça. E aí ele olha e fala assim: o meu pai agora é o maior culpado, porque ele não tomou as dores, ou ele não tomou, ou ele não fez algo realmente pertinente a um pai a respeito de Tamar, a minha irmã. Então eu fiz. Aí ele já se sente melhor que o pai. Aí ele já se sente mais justo do que o pai. Esse é um problema que nós temos que enfrentar várias vezes, porque às vezes aquilo que Deus te deu de graça para resolver algo, para enxergar algo,
o adversário vai se levantar para fazer você se sentir melhor que o líder. Não, eu sou melhor que o apóstolo Éder. Olha o que eu vi e ele não viu. Ele é meu pai, mas agora eu vou começar a minar os pontos para eu tomar o lugar dele, para eu derrubar ele, para eu provar que eu sou melhor que ele. Então, é um risco muito grande. Então, dentro da família, você de repente está com umas artimanhas aí que você quer tirar um cunhado da jogada, quer anular a voz da sogra, quer anular a voz do sogro, quer denegrir a imagem do marido para você provar, olha o que eu fiz. Às vezes você é tão rejeitada dentro da família que você se mata para fazer as coisas acontecerem e dentro da família é o marido que aparece. Para os pais dele, até para os seus pais, é tudo ele. E você fala, não, não é possível que eles não me enxerguem nessa situação. E você começa, então, a bater em pontos estratégicos, a buscar aliados, até trazer um ambiente propício a um momento onde você vai pegar as pessoas debilitadas, com dor do terceiro dia, para você dar o bote final. Para você executar ali a tua justiça, para você pôr para fora assim, eu vou mostrar para vocês agora quem manda nisso aqui. Eu vou mostrar para vocês agora quem realmente eu sou. Eu vou mostrar, e aí nós vamos ter um leque de opções aí diabólicos intermináveis, porque de cada um o diabo pode trabalhar numa situação, cada hora a gente pode ser pego de um jeito na família, na igreja, onde for, então a gente tomar muito cuidado com isso, porque é algo assim que pode trazer um prejuízo muito grande e uma desonra ao pai horrível, porque tanto no caso de Absalão como no caso desses meninos, eles desonraram demais essa figura do pai. Sim. E, logicamente, isso vai trazer prejuízo inevitavelmente. Sim. Então, amados, quando eu falei a respeito de pegam uma lei por pretexto, está em Salmo 94, 20 a 23. Pode um trono corrupto se aliar contigo? Um trono que forja a injustiça por decreto? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam o inocente à morte. Então, eles pegam a lei por pretexto. Então, é exatamente isso que eles fizeram. Olha, a nossa lei, o nosso povo tem esse regime aqui, circuncida, mas eles queriam simplesmente pegar as pessoas na fragilidade. Naquele momento de fraqueza, onde eles já haviam se disposto a cumprir a lei, fizeram um pacto de trazer verdadeiramente todo o seu povo submisso àquilo que era de Deus, não é? E eles se levantam na rebelião, na voluntariedade, para destruir aquilo que o pai já havia combinado com todos. Então, isso, amados, nós precisamos pedir para Deus, porque às vezes Deus já até liberou as pessoas que nós estamos com o nosso coração cheio de vingança. Às vezes as pessoas já se arrependeram diante do Senhor. E nós estamos ali, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. E Deus está falando para nós, deixa ir. Pare de ficar caçando essa pessoa, pare de ficar procurando os pretextos dentro da palavra de Deus para continuar condenando essa pessoa. Eu já fiz a minha obra, já a convenci. Por isso que Deus ele fala: a mim pertence a vingança. Porque a vingança de Deus, sabe qual é, amados? É executar juízo contra Satanás, que prende os homens. Deus ama os homens. Então, a vingança de Deus vai ser libertar aquelas pessoas das garras de Satanás. Agora, nós queremos o quê? Que Deus venha e destrua as pessoas. Então, Deus não vai fazer isso com as pessoas em si, ele vai procurar libertar as pessoas. É claro que depois a própria pessoa que plantou determinadas semeaduras, ela vai colher. Mas só que o Senhor, ele não quer matar essas pessoas, ele quer libertar essas pessoas da iniquidade. E é por isso que nós achamos que a lei, a providência de Deus, ela não é uma providência muito boa, porque nós estamos olhando com os nossos olhos, não é? Pode falar. E aí nós cometemos algo gravíssimo, né? Pensando nisso que a pastora está falando, porque nós matamos quem Deus está dando vida. Nós matamos quem Deus está perdoando. Nós condenamos quem Deus está liberando. E nós impedimos um processo de Deus na vida daquele povo. Porque, na verdade, o que Deus gerara no coração daquele povo, através de um pecado, eles fizeram uma aliança. E dali para frente, eles serviriam a esse Deus, eles estariam juntos ali. Então, Jacó perde a oportunidade de ficar muito mais forte como povo na terra, porque ele perde ali, ele estaria se fortalecendo. Então, Deus está levantando uma situação
para nos fortalecer, mas a ferida e a mágoa e a tristeza e a vingança, o ódio, ele não deixa isso acontecer. Você olha para aquilo e você fala, isso aí precisa morrer. Não, mas é Deus que está dando vida. Vai morrer. E nós executamos juízo, porque nós nos sentimos melhor até que Deus. Nós achamos que a nossa justiça, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós analisamos das pessoas, é maior até do que o que o próprio Deus está vendo. Então a pessoa já se arrependeu, ela já está realmente se acertando, fez aliança, pagou o dote, casou, fez tudo o que tinha que fazer, circuncidou, mas vocês vão morrer. Vão morrer e eles usaram o quê? Algo que parecia que era uma aliança legítima. Então eles enganam, eles pecaram demais. E nós podemos cair nessa armadilha aí facilmente se a gente não vigiar. Exatamente, é a sobreposição da vingança que traz cegueira, não é? Queremos fazer a justiça de acordo com aquilo que é a nossa própria vida. Então, que o Senhor nos livre dessa voluntariedade, nos livre desses ímpetos, nos livre desse tipo de manifestação. Depois, amados, se nós formos olhar Gênesis 49, quando o Jacó começa a falar das bênçãos, então ele elimina Levi da bênção e elimina também a Simeão da bênção. Então, vamos ver agora Moisés. Será que Moisés tem algum resgate para eles? Aí agora nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo 33. Veja, aqui nós vamos, você pode seguir toda a lista, você vai ver, não há bênção para Simeão. Simeão foi riscado verdadeiramente da bênção do pai e da bênção do sacerdote. Veja que Moisés, ele resgata algumas coisas. Rubens não foi abençoado pelo pai, mas Moisés resgata Rubem. Veja que Levi teve esse problema também, junto com Simeão. Simeão, ele era o irmão mais velho, ele era mais velho que Levi. Então, aqui há uma pena maior para Simeão do que para Levi, não é? Então, nós vemos aqui, quem deu a resposta aqui, ó, responderam, todos responderam. Mas aqui nós vemos que o Senhor, ele vai dar bênção para Levi. Olha aqui, ó. De Levi disse: dá, ó Deus, o Tumim e o teu Urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua aliança e observou a tua palavra, ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem. Então, esse Levi aqui, a resgate. Moisés começa a fazer ali uma declaração, porque Levi se tornou uma tribo sacerdotal, então para ela houve resgate. O momento de pecado tremendo no meio do povo de Deus, quando Moisés estava com o Senhor, buscando as tábuas da lei para trazer ao povo, Arão deixa as pessoas desenfreadas, de acordo com o desejo delas. Depois você leia lá em Êxodo, capítulo 32, a parte do bezerro de ouro. E aí, quando Moisés chega e vê que a tribo está totalmente, as tribos estão totalmente perdidas, o que ele fala? O povo de Deus estava envolvida com a idolatria, com a festividade da idolatria, com a carnalidade, falando para aquele bezerro de ouro, esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então, Moisés se ira sobremodo com aquele povo, lança as tábuas da lei no chão e quebra as tábuas. E aí ele fala: quem é pelo Senhor que se ajunte a mim agora? Então, a tribo de Levi se colocou do lado de Moisés. E aí ele falou: execute juízo. E ali, a fio de espada, morreram muitas pessoas. E é por isso que nós vemos Moisés falando aqui. Ele não considerou pai, não considerou mãe, não considerou irmãos. Aqueles que estavam envolvidos naquele pecado do bezerro de ouro, ele matou todo mundo. Então, ele colocou a lei do Senhor acima do parentesco. Então, tem resgate para eles. Você entende? Aqui, eles mataram, porque eram parentes. Aqui, Levi, ele vai e mata todo mundo, não importa se seja parente. Então, o que ele fez? Houve um resgate do sentimento de Levi. Ele colocou a palavra de Deus acima
dos seus próprios sentimentos, o que eles não haviam feito aqui, nesse lugar, onde Siquém, Amor e toda aquela tribo de Siquém havia sido dizimada. Então, amados, é isso que nós queremos falar. Existem tantas coisas ruins dentro do nosso coração. Se nós não conseguirmos tirar as nossas máscaras para ir na profundidade daquilo que está no nosso coração, nós continuaremos sentenciando aqueles que Deus não deu sentença, ou ainda que tenha dado sentença, é uma sentença à maneira de Deus. Mas nós queremos, com o nosso jeitinho, macular aquilo que Deus fez. Então, Simeão e Levi fizeram isso. Só que Levi, ele teve um insight naquele momento em que Moisés falou, quem será comigo? E eles vieram, uma tribo inteira veio. Então, olha que coisa tremenda. Eles conseguiram fazer um resgate daquilo que era o posicional deles diante de o próprio Jacó, o Israel de Deus queria abençoá-los. Só que Simeão não teve a mesma sorte. Veja que Simeão quer dizer ouvido. Então, parece que nunca Simeão ouvia a palavra de Deus. Estava sempre rebelado contra Deus. Estava sempre fazendo algo de trazer tristeza ao coração de Deus. Aí, quando Deus consegue trazer um resgate para a tribo de Simeão, é aqui em Lucas, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui, ó. É Lucas, capítulo 2, versículo 25. Então, o que pode nos resgatar desses lugares, amados, de morte, desses lugares de tanta tristeza, de tanta dor, onde nós queremos vingança a qualquer custo? É capítulo 2, do versículo 25 ao 33. Então, olha aqui o que vai dizer a palavra. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não iria passar pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados com o que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, veja, essa palavra a respeito de Simeão. Eu escrevi aqui na época que eu estava estudando, Deus coloca os guardiões dos propósitos dele, para anunciar que o propósito dele está se cumprindo. Então, Simeão, esse homem aqui, era um guardião de um propósito de Deus. Aquele Simeão lá do Velho Testamento não era um guardião dos propósitos de Deus. E Deus permitiu que o nome dele fosse arrancado da lista dos abençoados. E não é tremendo que o nome de Simeão apareça lá em Apocalipse capítulo 7? O pai arrancou o nome dele da lista. Moisés arrancou o nome dele da lista, mas Deus fez inserir o nome dele novamente na lista, porque houve alguém com uma linhagem de reconhecimento do perdão. Porque o que Cristo veio manifestar? Perdão. O Salvador da humanidade. Qual é a representação do Salvador da humanidade? A representação é perdão. Perdão para andarmos com Deus e perdão para andarmos com os homens, por mais inimigos que eles sejam. Nós éramos inimigos de Deus. E aí, esse homem, o Simeão, ele conseguiu fazer essa leitura. Então, um ouvido que não ouvia a palavra do Senhor, lá atrás, condenou a sua tribo toda a ficar longe das bênçãos de Deus. Mas um homem que ouviu o propósito de Deus e falou: Senhor, não me deixe passar antes de eu ver a tua salvação, ele ficou até o final, guardando os propósitos de Deus para anunciar para o pai e para a mãe que haveria destino profético naquele que ele estava levantando. Haveria propósito naquele bebezinho que ele estava levantando diante do Senhor. Então, amados, o que Deus está falando, quando você vir a minha salvação, você vai deixar de andar de acordo com o seu próprio sentimento.
Quando você perceber que há um Salvador do mundo que restaura a amizade entre Deus e o homem, e entre homens e homens, nós vamos parar de perseguir os homens. Nós vamos entender que o propósito de Deus é maior. Nós não vamos precisar andar na autojustiça. O que aqueles rapazes lá, o que aquele rapaz de Siquém fez era terrível, mas ele já havia se arrependido. Então, aqui hoje nós estamos falando com cada um de nós, e nós aqui também estamos incluídos, a respeito de quando Deus dá um veredito, uma sentença, resolve uma situação, e nós estamos ainda cavucando aquela situação para que a nossa autojustiça ache lugar de se instalar. Deus está falando, pare com isso. Não entre ainda nisso. Não fique buscando pretexto na minha própria palavra para fazer o mal. Pare de maquinar o mal usando a minha palavra. Não venha dar jeitinho naquilo que eu já solucionei à minha maneira. Sabe, amados, existe um demônio chamado Exu do Lodo, que ele vem tirar aquilo que já está morto, já está enterrado, ele vem procurar cavar aquilo novamente para fazer o suscitar do que está morto, já enterrado. Ele é especialista nisso. Olha, você viu aquilo? Não ficou bem resolvido. Você viu aquilo outro? Não ficou bem resolvido. Não, mas o Senhor, ele já operou, já está tudo bem, já tá tudo perdoado. Nós fizemos aliança novamente. Não, está tudo tranquilo. Não, você viu? Aí ele traz o ressentimento. O que é essa manifestação de Simeão e de Levi aqui? É o ressentimento, é o ressentir, é sentir de novo, e de novo, e de novo, até que com astúcia nós bolemos um plano para enjaular aquela pessoa que operou ali algo contra nós e que feriu a dignidade daquele povo. Deus já havia resolvido, o Pai já havia resolvido, mas não era o suficiente, é a minha maneira, é do meu próprio jeito. Então, em nome de Jesus, que nós saiamos desses lugares de justiça própria, porque ela tem preço. E não é barato o preço, irmãos. Nós já vimos aqui. Não é barato. Amém? O ressentimento, ele é pior que o sentimento, porque o sentimento é aquela dor. E a pastora tem ensinado, não deixe a dor virar ferida. E o ressentimento é justamente a ferida. Então você fica sentindo lá na frente, ressentindo, sentindo de novo aquela primeira pancada. Então, por nós não termos tratado a primeira pancada, que foi a dor, agora nós ficamos na casa do ressentimento. Então aquilo te visita todo dia, toda hora praticamente. Tem coisa na nossa vida que nós passamos por uma etapa que ficamos dentro do ressentimento, ou seja, nós ficamos sentindo todo dia aquela mesma coisa da primeira pancada, porque nós não tratamos aquilo. E agora virou um sofrimento. Agora virou algo que fica te perseguindo todo dia. Então nós precisamos sair da casa do ressentimento. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você saia da casa do ressentimento, para que você libere perdão, para que você libere perdão para você mesmo, para que você libere perdão para o teu marido, para a tua igreja, para o teu ex-pastor, para o teu futuro, para o teu pastor do momento, para a tua igreja. Você libere isso, saia, decida sair do ressentimento, porque isso vai te matar. Porque isso mata as nossas emoções, isso sufoca a nossa alma, isso traz falta de ar, isso nos adoece, porque nós ficamos naquela atmosfera diária. Aquele negócio fica batendo todo dia. Então, você imagina você levar uma martelada no dedão. Dói. Mas imagina todo dia você levar uma martelada em cima daquele lugar que você já levou a primeira martelada. Então, você está levando aquilo. Imagina como que nós iríamos ficar. Então, é exatamente isso. Levou a martelada? Agora, Senhor, me cura. Eu não quero ficar ressentida. Eu não quero ficar nesse ambiente, porque isso vai minando a nossa força. Tiveram épocas da minha vida que eu passei por algo que a minha vida eu estava trabalhando, eu estava rindo, eu estava fazendo qualquer coisa, mas eu estava num ambiente, porque o ressentimento me prendeu num lugar. Então eu só pensava naquilo. Na verdade, eu não tinha outra ocupação mental, e não era uma coisa que eu decidia pensar naquilo. Era algo que, como eu não me libertei daquilo, como eu não me curei daquilo, aquilo dominou a minha mente. Aquilo dominou a minha alma. Então eu pensava naquilo. Era algo que eu ficava bombardeado todo dia. Então, se você está dentro de um ambiente, dentro de uma dor, dentro de uma atmosfera que você fica naquilo, toda hora você está debaixo daquilo, você está ressentida. Então, você precisa voltar lá na primeira
na primeira pancada que você levou e ser curada daquilo. Porque agora a dor virou ferida. E a ferida ela vai sendo cada vez, porque o diabo ele vai bater nesse ponto. Ele não tem nenhum tipo de misericórdia. Ele não vai dar nenhum tipo de sossego. Se a ferida está aqui, ele vai apertar aqui. Mas doeu, sangrou, ele vai apertar aqui. Mas tá, ele vai apertar aqui. Todo dia, toda hora, quantas vezes ele puder, porque para ele, quanto mais ele nos ferir, quanto mais ele nos machucar, quanto mais ele trouxer um ambiente desse ressentimento, mais Deus vai ser para nós fraco, mais a pessoa que nos feriu vai ser ruim, mais nós vamos entrar num ambiente de vingança, mais nós vamos ficar e vai tendo desdobramentos. Então, o ressentimento é algo assim terrível, que nós possamos nos livrar disso em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Sim. Amém? E eu quero dar uma focada agora dos sentimentos, né, do ressentimento que às vezes temos contra nós mesmos. Somos tão duros conosco mesmos, tão incisivos às vezes conosco mesmos. Colocamos uma carga tão pesada sobre as nossas costas, falando, não, você fez isso, você não podia ter feito isso. Você fez aquilo, você não poderia ter feito aquilo. E aquilo nós ficamos ressentidas conosco. Ai, por que que eu fiz? Por que que eu fiz? Por que que eu falei? Mas por que que eu disse aquilo? Eu não deveria ter falado aquilo. E agora nós pegamos e nós somos os algozes da nossa própria vida. Deus já nos perdoou, Deus já lançou no mar do esquecimento, mas vem aqueles demônios, sabe, para trazer a acusação, a autoacusação, condenação, autocondenação, e nós ficamos com o dedo em riste falando para nós mesmos. Então, nós fazemos algo que é nos colocarmos acima do trono de Deus, acima da palavra do Senhor. E o Senhor, ele quer que nós venhamos a dar crédito só à sua palavra. Se ele está falando, você está perdoada, então aceite o perdão de Deus. Não fique se flagelando, porque quem faz esse tipo de acusação o tempo inteiro é Jezabel. Sabe, amados, ela chega a pôr a mão, vamos colocar assim dentro da minha imaginação, eu fico pensando dela, olhando para Acabe, deitado naquela cama, falando, ai, não conseguia vir, é de Nabote. E aí ela fala para ele, reinas tu sobre Israel? E aí, o que que acontece? Ela vai e traz algo que está fora da lei de Deus para aquele homem. Então, às vezes, nós permitimos esse tipo de manifestação demoníaca, maligna, satânica, vir até nós e nos prender nos lugares de cativeiro. Alguém falando, reinas tu sobre Israel? E aí a gente vai querer fazer algo maior do que o Senhor já fez. Vamos querer implantar uma solução que nós achamos que é melhor do que aquilo que o Senhor já fez. Isso é jezabélico, isso é tirânico, isso é manifestação das trevas. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos a sair perdoados. Veja que esse homem, o Simeão aqui do Novo Testamento, ele está totalmente apto a ouvir e esperar o cumprimento da promessa. Então, esse Simeão aqui do Velho Testamento, filho de Jacó, ele não tinha aquela paciência para permitir que o pai escolhesse o tipo de escolha, escolhesse o tipo de atitude que ele estava tomando. Ele quis colocar como se ele fosse o líder da família. Ele ultrapassou a jurisdição dele. Certo? Ainda que ele tivesse mais irmãos ao lado deles, porque depois a palavra de Deus diz que os irmãos foram e saquearam. Parece-me que todos os irmãos entraram neste lugar para arrancar as coisas ali que tinham sido feitas para tomar vingança a favor de Diná. Mas não é porque todos estão neste lugar, então vamos fazer isso, que Deus esteja legitimando. Não vá na voz de todo mundo, fique na voz do Senhor. Ele nos guardará. Se tivesse um dos irmãos ali falado, olha, não vamos fazer isso, o papai já deu a palavra, não vamos fazer, isso está errado, isso vai trazer consequências graves para nós. Eu quero que hoje, em nome de Jesus, você escute isso que Deus está falando. Libere as coisas que vieram até as tuas mãos. Libere a oportunidade que chegou até as tuas mãos de executar juízo e vingança. Tem um Deus no céu que já vai executar isso para você, à maneira dele. Então, libere a si mesmo, libere as pessoas da condenação, da acusação. Eu não estou falando de coisas fáceis de serem feitas, porque vejamos aqui, era uma coisa difícil. Era uma família de rigor, uma família onde não havia esse tipo de situação, de um abusar da vida do outro. Não havia isso.
Mas aqui aconteceu, e aí eles se levantaram para fazer de acordo com a própria maneira. Não sabiam como lidar com essa situação, mas se lembraram da lei. Se eles se transformarem em nosso povo, nós, naqueles dias que eles estiverem mais fragilizados, pare de achar lugar de colocar fraqueza nas pessoas, para quando eles estiverem no momento do mais alto da fraqueza, nós executarmos um juízo que Deus, na verdade, já tinha executado e colocado paz. Pare de executar juízo sobre você mesmo. Deixe ir a sua figura pecaminosa, aquela má escolha. Às vezes você escolheu mal para se casar. Às vezes você escolheu mal para estar numa empresa. Às vezes você escolheu mal na decisão que você tomou em relação à sua própria vida, o tipo de caminho que você queria seguir na sua vida. Às vezes deixou faculdade para casar, deixou muitas coisas para fazer algo que você sabe que não é verdadeiramente aquilo que lá no fundo você queria. E agora, se eu tivesse escolhido, se eu não tivesse feito, e fica dentro de você isso. E Deus está falando, deixe ir, eu sei remir o teu tempo. Eu sei pagar o preço do seu tempo. Eu sei colocar as coisas em ordem. E eu mudo o teu coração para você ter prazer nisso que você está fazendo agora na sua vida. Eu é que toco o teu coração. Assim como o ribeiro das águas, assim o coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele o vira para onde ele quer. Então vamos confiar no Senhor. Entre na presença de Deus com esse arrependimento. E entre na presença de Deus sabendo o que verdadeiramente Simeão do Novo Testamento usou para sair desse lugar, para ser redimida essa tribo toda. Porque, como eu disse, lá em Apocalipse, Simeão está incluído. Quem passou, quem fez esse resgate de Simeão, já que era uma tribo que nem herança sacerdotal teve, já que era uma tribo que estava destinada a ninguém entrar no conselho. Jacó falou, a minha glória não entrará no teu conselho. Ou seja, eu não darei a minha glória para andar com aquele que é impetuoso, voluntarioso. Eu não vou dar, não vou entrar. Você deveria ouvir e você não ouviu o contrato que estava sendo feito. Mas há uma movimentação no caminho dessa tribo para colocá-la no lugar certo. O próprio Senhor resgatou Simeão e colocou lá depois, nas 12 tribos de Israel, lá de Apocalipse 7, o capítulo 7, os versículos eu não me lembro direito. Então, amados, vamos entrar por essa porta, porque tem saída, tem solução. Volte no lugar onde nós caímos. Vamos voltar lá atrás. Senhor, olha, eu caí aqui, porque eu quis ser mais justa, mais santa, mais sábia do que o Senhor. Mas eu estou pedindo clemência, eu estou pedindo perdão. Estou me dobrando diante do teu altar. Passa o teu sangue agora, Senhor, sobre mim e me leva novamente para ver a salvação de Deus. O que curou a tribo de Simeão foi tomar Jesus Cristo e falar aqui, como ele falou. Tomou nos braços e disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É isso que é para nós vermos. Vermos o Cristo vivo e falar, Senhor, tu és aquele que me salva. Tu és aquele que limpa o meu coração daquilo que eu vivi lá no passado. Tu limpas as minhas mãos do sangue de um povo inteiro. Às vezes, amados, nós fomos tão incisivos que nós machucamos, às vezes, uma igreja inteira. Às vezes, machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. Machucamos a família inteira por conta da nossa atitude, que foi o caso de Simeão. Ele machucou um povo inteiro e depois colocou a sua própria casa em risco. Às vezes foi isso que a nossa voluntariedade fez com aqueles que estavam ao nosso redor. Colocamos a nossa casa inteira em risco, não é? Mas o Senhor está falando, há perdão para você. Veja o Cristo da salvação. Veja o ungido de Deus. Veja o Messias de Deus. Abre os teus olhos para ver a salvação e ofereça a Deus, Senhor, os meus olhos estão te vendo. E eu quero que a tua salvação dessa circunstância venha sobre mim. Lava-me perfeitamente agora. E põe as coisas no lugar. Porque aqui, amado, sabe o que acontece? Deus vai e dá uma palavra para Jacó. No meio daquela situação, Deus fala para Jacó, Jacó, santifica o teu povo. Você quer livramento? Então santifica o teu povo. Veja o que Jacó teve que fazer, amado. No 35, disse Deus a Jacó, é o capítulo seguinte àquilo que aqueles dois jovens tiveram a iniciativa de fazer, uma péssima iniciativa.
Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar a Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó o escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eles eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Olha o que Jacó teve que fazer, amados. Jacó teve que purificar e santificar a sua casa. Esses meninos aqui provavelmente estavam debaixo dos ídolos do lar que as suas mães traziam, das obras de magia e de feitiçaria que Raquel e Lia estavam envolvidas. Cultos errados, cultos pagãos. Então, amados, é disso que Deus está falando. Pegue aquilo que são as idolatrias, as feitiçarias, os falsos deuses que gerenciam por dentro a nossa vida. Os altares que foram construídos, a iniquidade que foi construída pelos nossos antepassados. A minha mãe era assim, minha avó era assim, a minha bisavó era assim, que se sujeitava a qualquer tipo de homem. Eu vou largar agora. E se esquece que tem pai, se esquece, perdão, que tem filho, esquece que tem ministério, não está nem aí com a consequência. Esses são os irresponsáveis. Esses são aqueles que são inconsequentes diante do Senhor. Mas Deus está falando, olha, se você pegar a minha palavra e permitir que eu abra os teus olhos e tu vejas a salvação que o Cristo vivo tem para você, você vai pegar tudo aquilo que é falso, mentiroso e que tem poder de regência sobre a sua vida ainda e você vai jogar fora hoje. Você vai colocar dentro desse lugar aí o carvalho de Siquém, o qual é uma simbologia de deixar para trás, junto com a matança que foi feita, os ídolos que gerenciaram aqueles homens nessa péssima escolha, influenciados pelas suas mães ali, principalmente por Lia, porque são filhos de Lia, Simeão e Levi. Então, amados, em nome de Jesus, o Senhor está falando hoje para cada um de nós, lança fora o que rege a sua vida e não está de acordo com a minha palavra, porque você está colocando toda a sua casa em risco. Existem pessoas que fazem as coisas tanto na voluntariedade, colocam a casa inteira em risco. Uma vez estávamos escrevendo para as pessoas como deveriam sair dos lugares. Então, as pessoas, às vezes, entram nos lugares, não é? Vamos supor, vai entrar na rede do apóstolo, aí faz uma chamada de vídeo, fala para ele os problemas, fala todas as coisas que querem falar. E o senhor me aceita? Como foi o meu caso, né? Eu falei com o apóstolo tudo, aí depois ele falou, você está congregando em algum lugar? Eu falei, não, não estou. Fica conosco. Aí eu entrei debaixo da cobertura dele, mas eu liguei, eu conversei com ele, eu falei com ele, comecei a ministrar junto aquilo que ele foi dando de liberdade para que eu ministrasse. Aí chega, agora acontece alguma coisa, eu vou e saio sem dar nenhuma satisfação para ele, tendo nos meus ombros tantas coisas já que ele me designou, tendo ele ajudado a trazer a minha casa para o centro da vontade de Deus. E aí eu saio de qualquer maneira. Então, nos esquecemos que as nossas atitudes podem reverberar na família inteira. Eu poderia pôr o meu casamento a perder se eu tomasse esse tipo de atitude com a vida do meu apóstolo. Então, amados, não por bajulação, mas por respeito, por honra, por estar na direção de Deus. Então, tenha cuidado para sair de situações. Esses homens quiseram sair de situações com o braço levantado, com a espada na mão, com a fúria, com a ira na sua própria vida. E eles fizeram com que toda a família entrasse debaixo de perigo. Então, tenha cuidado com a sua vida. Não entre em lugares para fazer a sua própria justiça, porque você pode colocar todos que estão ao teu redor, não é? Debaixo de grande risco, a ponto de Deus ter que enviar ali o terror dele para segurar aquelas pessoas. Lembre-se que para fazer isso, Jacó teve que trazer um anúncio tremendo ali para sua casa. Olha, para escapar dessa,
se santifiquem, se purifiquem. Graças a Deus, que Deus é tão misericordioso que deu comando àquele líder para poder colocar a casa dele em ordem, para Deus poder entrar de acordo com a santificação que eles fizerem e trazer livramento. Agora, observe que esse tipo de manifestação de ira, ela tem um demônio por trás auxiliando. Vamos pegar o mais alto deles, que é Apolo, o da ira, o da guerra, que é Áries. São demônios, são potestades, são tronos, são espíritos malignos que vêm e vai se manifestando ali em toda a hierarquia até trazer aqueles demônios de vingança, os demônios de justiça própria. Não, eu tenho que vingar, eu tenho que fazer. Com esses sentimentos dentro do nosso coração, de maneira camuflada, dentro da lama do nosso próprio coração, de maneira camuflada. E quando vem alguém dar uma cutucadinha, esses demônios se levantam e falam, age assim. O Senhor trouxe resgate para esse povo no sentido de livramento. Não vão dizimar uma tribo que eu guardei para ser a minha herança sacerdotal na terra. Eu vou livrar, eu vou guardar. Mas para isso eu preciso que vocês tomem atitude. Então foi um livramento e uma santificação que Deus deu. Mas resgate de propósito e destino teve que ver Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos ver o Salvador, como esse homem Simeão viu diante do Senhor. E levantar o menino Jesus, agora ressurreto. Agora, aquele que pagou o preço dos nossos pecados e falar para Deus, Deus, aqui está a redenção da minha vida. Me tira hoje desses lugares de cativeiro. Não quero mais andar na lama da minha justiça própria, da vingança, da soberba, do meu coração obstinado, idolatria e feitiçaria. Deus vai tirar hoje de cada um de nós. Entre na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Peça isso ao Pai. E amanhã, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor nos ajudará a fazermos uma renúncia em relação a esse tipo de manifestação de Simeão e de Levi. Nós tratamos depois, a hora que der certo. Mas amanhã é de Simeão. Primeira coisa que temos que pedir para Deus é um ouvido. Dá-me um ouvido para ouvir a tua voz. E não andar mais no conselho da minha própria vontade, porque ela está estragada, contaminada. Ela não é absoluta, mas o Senhor é absoluto. Eu quero que a tua soberania venha sobre a minha vida. E eu vou deixar os problemas para que o Senhor resolva. Não vou resolver do meu próprio entendimento, porque eu já percebi que ele é falho. Quero um ouvido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Acabou? Acabou? Deus abençoe, shalom, até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém. Excelente dia. Amém. Shalom, shalom. Glória a Deus.